Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui em Curitiba. E o texto para a nossa reflexão de hoje vem lá do profeta Isaías, capítulo 39. Eu não vou ler esse capítulo, senão não vai dar tempo de fazermos a nossa reflexão. Depois você pode conferir aí na sua própria Bíblia. Mas eu gostaria de refletir sobre o seguinte tema: cuidado com as tuas fronteiras. O capítulo 39 de Isaías nos fala a respeito do perigo de nos expormos diante de pessoas além do que precisamos ou devemos. Assim como aconteceu com o rei Ezequias, precisamos tomar cuidado para não nos expormos além do necessário. Nós vemos aqui, na visita de Merodach-Baladã, príncipe da Babilônia, a Ezequias, rei de Judá, alguns aspectos do perigo de expormos-nos além do necessário. E o primeiro aspecto é este: nós devemos ter cuidado com lisonjas e mimos, versículo 1. Gestos de solidariedade podem não representar solidariedade puramente falando. Isso foi o que talvez aconteceu aqui na visita de Merodach-Baladã ao rei de Judá. Este príncipe babilônio, no mínimo, tinha segundas intenções ao visitar o rei Ezequias. Além de solidarizar-se com a sua recuperação, ou a recuperação do rei, Merodach queria costurar uma aliança com Ezequias contra a Síria, um grande império que dominava aqueles dias, mas que dava sinais já de decadência. Isso nos mostra que as pessoas podem praticar gestos de solidariedade com segundas intenções. Isso já aconteceu com você? Eu lembro de, no dia do meu aniversário, receber congratulações de pessoas bem distantes aqui da nossa cidade que eu nem conheço. Num desses anos, eu abri o e-mail e lá tinha congratulações a respeito do meu aniversário, mas logo em seguida tinha alguma coisa que essa pessoa pedia. É claro que aí eu nem respondi a essa mensagem. Por isso nós precisamos tomar cuidado com lisonjas, com mimos de outras pessoas, especialmente de desconhecidos. Os mimos praticados por pessoas podem vir de diferentes formas: presentes, lembranças, elogios, favores, congratulações, etc. No caso de Ezequias, veio através de uma carta do rei da Babilônia e um presente que nós não sabemos o que é. Possivelmente foi um grande presente. Primeiro, porque era um presente para um rei. Eles não dariam qualquer coisa para um rei, especialmente tendo segundas intenções. Segundo, porque queriam seduzir Ezequias contra o Império Assírio. Não estou dizendo que todos os presentes, elogios, favores são feitos com segundas intenções. Mas nós precisamos estar atentos, pois presentes dessa natureza são muito mais comuns. Essas coisas têm um poder de sedução muito grande. Às vezes as pessoas também nos assediam nos momentos mais vulneráveis da nossa vida. A doença de Ezequias, bem como a sua recuperação, proporcionou um álibi perfeito para a Babilônia se aproximar do rei Ezequias. A porta estava aberta e a Babilônia aproveitou a ocasião. Situações em nossa vida, seja ela de triunfo, alegria, vitória, ou um momento negativo, vulnerável como uma doença ou desgraça, podem funcionar como um álibi para que pessoas com segundas intenções se aproximem de nós. Por que você acha que pessoas que ganham na loteria esportiva desaparecem? Se ficarem por perto, correm um grande risco. Nós devemos tomar cuidado com pessoas estranhas. Quanto mais distantes de nós forem as pessoas, mais cuidado precisamos ter. Se bem que pessoas muito próximas de nós podem também se aproveitar de nós. É um erro se preocupar somente com aquele que é estranho e esquecermos-nos daqueles que estão
próximos de nós. Mas, via de regra, sabemos que o estranho é estranho e que precisamos tomar muito cuidado com ele. No entanto, independentemente se é de longe ou próximo de nós, precisamos estar atentos. Precisamos perguntar: de quem vem este elogio? Este presente? Quem é essa pessoa? Você a conhece? Com que intenção isso é oferecido? Não estou dizendo que devemos recusar presentes, favores. Isto até poderia ser uma indelicadeza, uma falta de educação. Mas podemos recebê-los sem sermos seduzidos, sem sermos enganados ou nos enganarmos. O segundo aspecto que eu vejo aqui no texto é que nós devemos ter cuidado em não nos expormos além do que devemos. Versículo 2. Ezequias não precisava mostrar ao seu ilustre visitante e seus acompanhantes tudo o que mostrou. Ele mostrou a eles tudo o que lhe dizia a respeito, inclusive os seus tesouros. Poderia ter recebido muito bem a embaixada da Babilônia, sem ter dado acesso a eles a todas as partes dos seus termos, palácio, templo, etc. Poderia ter delimitado o trânsito deles ao pátio do palácio, aos aposentos para visitantes, à sala de visitas, ao jardim do palácio. Poderia ter sido um excelente hospedeiro sem a necessidade de expor-se da maneira como se expôs. Há pessoas que não se contentam em ser boas hospedeiras, ficar dentro dos protocolos normais. Elas querem se tornar íntimas das pessoas ou das suas visitas, muitas vezes estranhas a elas. Visitas estranhas devem ser mantidas na sala e não levadas para a cozinha, para o quarto ou partes mais íntimas da nossa casa e da nossa vida. Esse tem sido um tema recorrente nas sessões de terapia lá em nosso consultório. Guardar as nossas fronteiras. Orientar as pessoas a não se exporem além da conta, além do necessário, sob risco de serem prejudicadas. Há pessoas que se descuidam das suas fronteiras, abrem-nas demais. Por exemplo, contam quanto ganham, dão detalhes das suas rotinas no Facebook e sem necessidade contam detalhes da sua vida passada para pessoas estranhas. Dizem tudo o que pensam e sentem, são um livro aberto. O rei Ezequias foi repreendido pelo profeta Isaías e pelo próprio Deus sobre essa exposição desnecessária e perigosa. Em terceiro lugar, nós devemos ter cuidado para não sermos seduzidos por nossas próprias carências ou fraquezas. Muitas vezes os apelos exteriores têm um gancho ou encontram um apelo dentro de nós que vai ao encontro deles. Como nos diz Tiago, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o atrai ou o seduz. Pessoas são sedutoras. Coisas presenteadas são sedutoras. O que levou Ezequias a expor-se? Teria sido orgulho? Não sei. Se o seu ego estava um pouco inflado com a vitória sobre o exército assírio, que foi milagrosamente vencido, e a cura da sua própria doença. Matthew Henry, por exemplo, pensa que a causa dessa sedução aqui foi o orgulho de Ezequias. Será que o rei queria autoafirmar-se? Podia ser por uma dificuldade na sua autoestima, mais precisamente por uma questão de autoafirmação? Pessoas que têm dificuldades com autoestima normalmente precisam da apreciação dos outros, precisam provar coisas, precisam mostrar coisas. Seria por ingenuidade? Havia um certo grau de ingenuidade em sua vida, na vida do rei. Parece-me que ele era um rei um pouco crédulo. Não é a primeira vez que ele cai na sedução de uma ajuda estrangeira para o seu país. A primeira vez foi com o Egito, que o deixou na mão, como nos diz lá o capítulo 30 e 31 de Isaías. Jesus era inocente, sim,
mas não era ingênuo. Ele tinha uma ótima percepção das coisas, ele conhecia bem as pessoas, ele sabia distinguir entre um elogio verdadeiro e uma lisonja. A ingenuidade pode nos expor nas várias dimensões da nossa vida, física, emocional, social e materialmente. Em quarto lugar, expor-se além do necessário pode trazer grandes prejuízos, versículos 6 e 7. No caso de Ezequias, seu país, 100 anos mais tarde seria despojado das suas riquezas, por essa mesma nação que o visitara. Seus filhos seriam levados para o cativeiro. É verdade que esse não foi o verdadeiro motivo do cativeiro babilônico sobre Judá, mas essa informação não deixou de ser levada em conta quando Nabucodonosor se propôs a conquistar Jerusalém. Na minha experiência de vida, eu já vi relacionamentos serem rompidos por se falar desnecessariamente tudo o que se sente e pensa. Pessoas sendo exploradas financeiramente por darem detalhes aos outros sobre a sua vida financeira. De acordo com uma abordagem da psicologia chamada sistêmica, existem 3 tipos de fronteiras: as fronteiras fechadas, as fronteiras abertas e as fronteiras permeáveis. Na nossa vida, nós devemos ter fronteiras não fechadas e nem abertas, mas fronteiras permeáveis. O ideal é que confiemos os nossos segredos para pessoas de confiança. O seu melhor amigo, o seu cônjuge, o seu pastor, o seu terapeuta e, sobretudo, para Deus. Tenhamos fronteiras permeáveis, ou seja, controlando o que entra e o que sai. Você tem cuidado das suas fronteiras? Você tem controlado o que sai da sua vida para os outros? Você tem feito um bom uso das informações da sua própria vida? Que Deus o abençoe.